Olá, seja bem-vindo. Estamos começando o programa Anjos da Esperança Empreendedores, aqui reforçando o propósito, da missão e o papel transformador de ser um anjo da esperança. No Anjos 360, você vai entender como foi o mês da doação para manter um novo programa da Novo Tempo no ar. Curiosamente, não sabe ainda? Então espera por aí. No papo com o diretor, nós vamos responder uma dúvida importante. Olha só, para ser um anjo, existe um valor mínimo de doação? Pastor Toninho, nosso diretor-geral, explica mais sobre as doações que mantém a Rede Novo Tempo. E para te contar histórias de esperança, nós vamos conhecer o Lincoln, um empresário que investe desde 2019 como especialista para diversos programas aqui da nossa grade da TV Novo Tempo. Saindo de São Paulo, nós vamos para São José do Rio Preto conhecer o Júlio, que por meio da Novo Tempo começou a estudar a Palavra de Deus e mudar a forma de direcionar a sua empresa. No Momento Sebrae, você é convidado a refletir sobre como buscar informação. E ainda hoje, no momento da Palavra do Dia, nós vamos refletir, olha, convido você, sobre a importância da Bíblia. Ela tem sido a sua principal fonte de conhecimento? Confira tudo isso e muito mais na edição de hoje do Anjos da Esperança Empreendedores. Olá, me chamo Cris Magalhães, gerente do projeto Anjos da Esperança. Uma honra estar aqui com você nesse programa que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, levantando uma bandeira de empreender para o reino. Mais do que negócio, é uma missão. E empreender com propósito é mais que abrir um negócio, né? É transformar vidas com o que Deus colocou nas minhas mãos, nas suas mãos. O quadro Anjos da Esperança Empreendedores, esse programa, ele só existe porque acredita no chamado, né? Mantido as doações de milhares de pessoas para investir no reino de Deus. É um projeto que mostra também todas as suas doações aqui, os projetos que são concluídos, mostra que empreender pode ser uma ferramenta de esperança. E hoje nós vamos conhecer mais histórias de quem une a fé com os negócios. E se você tem uma história inspiradora, vamos fazer o seguinte, compartilha com a gente. Aqui embaixo tem os nossos contatos da produção do programa. Então, entre em contato aqui nesse WhatsApp, que é o 12 981 74 0057, tá bom? Então, olha só, desse ladinho aqui, ó. Opa, desse outro lado aqui, por favor. Aqui tem um QR Code. Você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, já vai abrir o nosso WhatsApp. Então, abre a câmera do seu celular agora, aponta para esse QR Code e fala, Cris, eu quero contar uma história. Eu empreendo, eu sou um microempreendedor, eu tenho uma história com a Novo Tempo, eu quero contar aí no Anjos da Esperança Empreendedores. Então, por favor, aponte a sua câmera aqui, vai ser uma bênção. Agora eu quero trazer as informações das novidades. A gente sempre começa o nosso programa dando um 360 para você que é anjo, para você que é telespectador, para você que é anjo da Esperança Empreendedores. Você sabe que a Gabi vai vir aí. Está começando o Anjos da Esperança 360. E nós vamos chamar ela aqui para trazer essas novidades, porque a Gabi sempre, quando vem aqui no nosso palco do programa, é para trazer até você, né? Para levar até você informação de qualidade, novidade, de onde está chegando a sua doação. Gabi, por favor, seja bem-vinda aqui ao nosso palco do programa, Anjos da Esperança Empreendedores. Setembro é um mês mais do que especial de gratidão por agosto e também de expectativa, porque você no programa passado, né, deixou ali uma curiosidade sobre o curiosamente, né, fazer esse trocadilho aí, né? Então o pessoal de casa está na expectativa de um novo programa e quer saber dos detalhes. Com certeza. Olá para você que está em casa. Mas antes de trazer os detalhes aqui no Anjos 360, eu quero dizer e agradecer quem doou agora um pouquinho mais durante o mês de agosto. Nós conseguimos bater a meta da campanha, Cris. Então, mais um motivo para a gente agradecer a Deus e aos nossos Anjos da Esperança, né, Cris? Então vai o nosso agradecimento a cada um de vocês. Deixa eu olhar bem no seu olho aqui. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, a sua jornada. A Novo Tempo continua avançando, trazendo novas ferramentas para ajudar o povo, seja na mente, no coração, na família. Mais um programa agora com uma especialista mais do que especial. Muito obrigado, viu? Seguimos firmes e fortes, mas eu vou dizer uma coisa, você de casa, Cris, tudo bem, você me agradeceu,
eu quero saber mais detalhes desse programa que eu vou ajudar a manter, né, Gabi? Com certeza. E sabe o que é mais importante do que bater a meta da campanha? É saber que a sua doação vai ajudar a manter o programa novo, curiosamente, que está previsto para começar no final agora de setembro, Cris. Vão ter alguns quadros interessantes. O Povo Fala, que é aquele onde o repórter vai até a rua para entender as perguntas, as dúvidas das pessoas relacionadas aí ao funcionamento da nossa mente. E o mais legal é que a doutora Rosana, ela vai explicar isso de um jeito muito simples. Então, qualquer pessoa que estiver assistindo vai conseguir entender realmente, né? E a partir daí entender o que está causando aquele problema na sua vida, te trazendo ansiedade ou algum vício, né, Cris, como nós mencionamos aqui, que hoje é o que mais acontece. Tudo bem, então prepare o seu coração. Teremos um programa no final de setembro com a doutora Rosana Alves, curiosamente, tá certo? Ela que é PhD, pesquisadora, cristã, e ela vai falar sobre o cérebro de uma forma muito especial, de uma linguagem muito fácil. E, inclusive, dentro desse programa, como a Gabi falou, vai ter um quadro ali que a pessoa vai às ruas, o Povo Fala. Então, o povo vai falar, doutora, estou com um problema tal, como é que eu resolvo? Então, ela vai ter esse contexto todo popular para tratar de temas sensíveis. Então, um dos quadros é o Fala Povo, Gabi. E eu vou trazer mais um quadro, Mitos e Verdades. Mas acontece, né, Cris? Tem muita gente que tomava leite com manga e passava mal, né, com o efeito placebo. Esse efeito placebo, né, dessa desinformação, acaba atrapalhando as pessoas. Então, a gente vai quebrando esses mitos e trazendo a verdade sobre o cérebro. Com especialistas respondendo sempre essas dúvidas, se realmente é verdade ou não é. Viu ali alguma publicação na internet, está em dúvida? A doutora Rosana vai trazer tudo isso e responder aí os nossos telespectadores, ouvintes, também internautas que acompanham todos os conteúdos da Novo Tempo. Maravilha. Será que a gente pode saber mais um quadro, hein, Gabi? Também vão ter experimentos, Cris. Legal. Então, ou seja, como ela é uma pesquisadora, né, ela tem a parte científica dessa questão toda, o pessoal vai fazer experimentos, talvez de linha comportamental, né, alguns conceitos, porque a gente tem ali vários temas que eles vão falar sobre sono, sobre dopamina, o cérebro, sobre oração e a mente, né? Imagina uma especialista cristã com esse gabarito, esse nível de conhecimento. Gente, muito legal, está aqui um pouquinho uns trechos do programa. A doutora Rosana é conhecida não só no meio da Novo Tempo, mas ela furou a bolha, hoje internacionalmente é conhecida. Vai ser um consultório aberto, que legal. Então a gente tem o Fala Povo, vai ter mitos e verdades e vai ter essas experiências para trazer de forma lúdica justamente o conhecimento, né, Gabi? E ter acesso a tudo isso gratuitamente, né, Cris? Mais uma vez, é algo que as doações, elas estão permitindo que a Novo Tempo continue com esse trabalho de levar conhecimento e informação de qualidade. Nós falamos aqui também sobre o sono. Hoje é um problema também, muitas pessoas enfrentam a dificuldade para dormir. E quando a pessoa não consegue dormir direito, ela não consegue fazer nada direito, né, Cris? Olha, posso dar uma fala para você do coração, né? Nasceu o José agora no mês passado, então já posso dizer para você, quando a gente não dorme, baixou minha imunidade, né? Quem é José? O meu filho, né? Eu já tinha o Davi, agora nasceu o José, dia 5 de agosto. Então, você acaba dormindo menos, você já sente que no outro dia você já está pesado e tal. E tem gente que vive esse drama diário, mas muitas vezes é por não entender o funcionamento do cérebro. As pessoas estão em pedaços, estão com problemas psicológicos, estão com traumas. E a doutora Rosana Alves, com esse programa, olha, vai fazer a diferença, vai ser usada por Deus, obrigado, porque a sua doação fez com que isso se tornou uma realidade, né? E agora a gente vai precisar de você para manter esse programa todos os meses. Com certeza, Cris. Inclusive, agora o mês de setembro é dedicado também à prevenção do suicídio. É outro problema que precisa realmente ter uma atenção, aí com conteúdos que realmente edifiquem a vida das pessoas para que não chegue a esse ponto, né, Cris? Maravilha, hein? Olha só, o Setembro Amarelo é justamente uma campanha muito especial e a nossa resposta vai além de setembro, viu? Esses programas vão estar aí todos os dias na grade, mas nós vamos evidenciar essa bandeira para trazer conhecimento, né? Tem gente que não conhece, né, sobre a mente, sobre as questões psicológicas, até minimiza, né? Mas, Gabi, lembrando, esse programa vai entrar quando mesmo? Olha, a previsão é para o final de setembro. É claro que nós vamos trazer uma reportagem completa no Anjos da Esperança e depois aqui no Anjos Empreendedores para dizer qual que vai ser o horário, a data vai ser semanal, isso a gente já sabe, então todos os detalhes em breve, tanto no Anjos da Esperança quanto aqui no Anjos Empreendedores. Você que está assistindo, já anota aí para não perder e ficar de olho na programação da Novo Tempo. Gabi, muito obrigado, porque o Anjos 360 traz essa veracidade para os nossos telespectadores, os nossos doadores,
para eles saberem o que está acontecendo com as doações, os projetos. Então aqui a gente trabalha com seriedade, com o que é de Deus, né? A mordomia, e você acaba sendo uma porta-voz desses projetos. Obrigado. Domingo que vem a gente espera com mais novidades aqui no nosso programa. Estarei de volta se Deus quiser. Obrigada para você que nos acompanhou. Muito obrigado, Gabi. Esse foi o Anjos da Esperança 360. Bom demais. Valeu, viu, Gabi? E agora, na sequência, nós teremos um papo com o diretor, né? Agorinha mesmo a Gabi mostrou como a questão do seu coração generoso, né? De quem acredita na missão da Novo Tempo e faz toda a diferença na vida de inúmeras pessoas. E por falar em doação, você sabe que existe um valor mínimo para doar no Anjos da Esperança? Como assim, Cris? Eu não sabia. Então vamos perguntar para o nosso diretor-geral da Rede Novo Tempo se existe um valor mínimo para doar, como funciona? Começa agora, Papo com o Diretor. Esse é o seu Papo com o Diretor, o seu quadro semanal onde a gente tira as suas dúvidas. Você que é um anjo da esperança. O que é anjo da esperança? A gente também vai tirar sua dúvida hoje aqui no quadro Papo com o Diretor. E eu estou com ele, diretor Antônio Tostes, mais conhecido como Pastor Toninho. Pastor, me diga, existe um valor mínimo ou máximo para doar para o projeto Anjo da Esperança? Jota, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a todos aqueles que mandam as suas perguntas, você que está interagindo com a gente. Obrigado de coração porque você está ao nosso lado. Obrigado a você que é um anjo da esperança. E eu já digo aqui, Jota, não importa o tamanho da sua doação, a nossa gratidão é a mesma por você estar ao nosso lado. Agora, Jota, eu vou dizer algo aqui um pouco mais profundo do que apenas dizer que todo valor é importante. Quando você vai à Bíblia, você vai encontrar o ensinamento da parte de Deus de que na questão financeira Ele quer se relacionar conosco de duas formas. Através do santo e sagrado dízimo, que quer dizer 10%, e Deus diz que nós temos que devolver a Ele 10% de todas as nossas rendas. Dízimo quer dizer 10%. Mas a Bíblia também fala de ofertas, e ela diz que ninguém deve aparecer diante de Deus com as mãos vazias. Mas você já percebeu que quando fala de ofertas, Deus não diz o quanto nós devemos ofertar? Sabe por quê? Porque dizimar é um ato de honestidade. É devolver ao dono aquilo que é dele e ele pediu de volta. Agora a oferta sai daquilo que é nosso. E exatamente por esse motivo que Deus não diz quanto nós devemos ofertar. Porque é na oferta que nós demonstramos a nossa gratidão a Deus, é na oferta que nós demonstramos o desprendimento das coisas materiais e é na oferta que nós demonstramos quanto nós estamos comprometidos com a pregação do Evangelho. Jota, eu não vou dizer aqui que doar para o Anjo da Esperança é uma oferta. Eu não gosto de usar essa expressão, porque você tem que devolver a sua oferta na sua igreja. Você tem que fazer isso, ajudar o próximo e ajudar a sua igreja. Por isso nós usamos a expressão doação. Mas existe um conceito na doação que eu aplico à oferta. Por quê? Porque a doação é para pregar o Evangelho. A doação é para fazer com que pessoas sejam alcançadas pelo Novo Tempo. Eu pergunto, qual é o tamanho do seu comprometimento com a pregação do Evangelho? Você está desejoso que Jesus volte? Você quer que familiares, amigos que você não tem conseguido alcançar sejam alcançados através do Novo Tempo? Se você tem essa paixão, doe o máximo que você puder. Faça o seu orçamento e dedique uma parte significativa para pregar o Evangelho. E se você não consegue falar, não sabe como dizer sobre a palavra de Deus, a Novo Tempo pode fazer isso. E mais, a Novo Tempo chega onde você não chega. Por isso, o nosso apelo, Jota, é para que você doe o máximo que você puder. Porque quanto mais recursos nós tivermos, mais conteúdos nós vamos produzir, mais guias de estudo nós vamos enviar e mais pessoas nós vamos alcançar. Agora, a resposta, Jota, é o seguinte, não importa o tamanho da sua doação. Lembre-se daquela história, daquele pequenino rapaz que entregou 5 pães e 2 peixes. Jesus orou, abençoou e alimentou uma multidão de pessoas. Se você só pode doar pouco aos olhos humanos, doe, porque aqui nós vamos dedicar a sua doação à pregação do Evangelho. E com a bênção de Jesus, esse valor será multiplicado e muitas pessoas serão alcançadas. Não importa o tamanho da sua doação, importa sim é o tamanho do amor e do comprometimento que você tem com a pregação do Evangelho. Você quer fazer parte do projeto Anjos da Esperança? Então ligue para a gente. O número é 0 operadora 12 21 27 30 30 ou encaminhe um WhatsApp para o 12 9 8176 6630. Você também pode mandar a sua pergunta para nós no 12 98174 0057. Tem alguma pergunta? O pastor Toninho vai responder.
Vamos falar aqui na câmera aberta, pastor? Sou anjo, sou novo tempo. Muito obrigado, Jota, muito obrigado ao pastor Toninho. Esse foi o nosso Papo com o Diretor. Então, não importa o valor, né? O que importa é o coração disposto a participar da pregação do Evangelho. Amém? Vamos pregar o Evangelho do Senhor? Então, seja você também um anjo da esperança. Acesse o nosso site, escolha uma forma de doar, ou você pode, inclusive, entrar no nosso WhatsApp. Qual o WhatsApp, Cris, para se tornar um anjo? DDD 12 98176 6630. Está aqui na tela, tá? Fala assim: quero me tornar um anjo da esperança, quero me tornar um anjo empreendedor, eu quero apoiar os projetos da Novo Tempo, não me importa o valor, tá bom? Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo, já tem uma história muito especial, ou melhor, duas histórias. Tem a história do Lincoln, ele que é um anjo da esperança empreendedor, tem do Júlio, que é um anjo, ele acredita na transformação, né, da vida aqui das pessoas no Evangelho, e ele teve a vida impactada pela Novo Tempo. Então, é a sua doação impactando vidas. Quer conhecer um pouquinho mais dessa história? Já tem um Momento Sebrae, tá? O Paulo Sereda tem uma dica muito especial para você empreender. Mais uma dica. E ainda hoje temos uma palavra do Senhor para o seu coração. Olha, já vai em oração porque essa palavra é forte e é para a sua vida, tá bom? Um breve intervalo e a gente volta já. Esse é o Anjos da Esperança Empreendedores. É uma honra estar aí na sua casa, no seu coração, na sua TV, no seu smartphone. Eu digo para você que esse programa veio para ser uma ferramenta a mais aqui. Temos o programa Anjos da Esperança, nós temos o projeto Anjinhos Babies para os bebês, né? Pequenos missionários, Anjinhos da Esperança, Aninha, as revistinhas. E os empreendedores, eles entenderam que são mais do que um CNPJ. Eles têm os seus desafios de empreender, tem a questão, né, de poder crescer. Mas um empreendedor que coloca o seu coração na mão de Deus também sabe que o negócio dele tem que ajudar o reino a crescer. E aqui a gente não vai falar sobre teologia de prosperidade, porque tem gente que vem aqui que veio ganhar menos para poder apoiar o reino, né? Então você tem que abrir a sua mente para que aqui Deus trabalhe. Não é teologia de prosperidade, não é dinheiro, é valor. Amém? Esse é um programa que vai contar várias histórias. Falando em história, nós vamos conhecer nesse momento o testemunho do Dr. Lincoln, grande amigo, Dr. Lincoln Augusto, ele que é historiador, né, de formação, com doutorado em políticas públicas, está finalizando a formação em psicologia, tem interesse forte em seguir sempre aprendendo. E ele se aproximou da Novo Tempo como convidado em entrevistas. Eu tive o privilégio de conhecer e hoje ele atua com vários departamentos da Rede Novo Tempo. Vamos conhecer mais da sua história como empreendedor no reino aqui no Histórias de Esperança, no Anjos da Esperança Empreendedores. Pode rodar. Eu me chamo Lincoln Augusto, eu atualmente, falar de profissão é sempre muito interessante, mas a minha formação, eu sou historiador de formação, depois fiz uma pós em administração, mestrado, doutorado na área das ciências sociais aplicadas e agora eu me formo psicólogo e vou iniciar uma carreira na área jurídica. Eu acho que quando eu era criança eu ouvi uma frase da minha mãe, que era uma frase que não importa o que acontecer, estude sempre. Acho que eu acabei levando a sério demais essa frase, a ideia de poder pensar que a gente pode aproveitar as oportunidades para se desenvolver, crescer, se aperfeiçoar, me parece um desejo intrínseco que me move todos os dias. E hoje, mentorando executivos, multinacionais pela América Latina, eu me deparo com indivíduos que muitas vezes querem entender a sua própria história, né? Seja a sua história de negócio, seja a sua história de vida e como é que isso pode, em alguma maneira, se transformar numa coisa só. É o tempo todo poder escutar histórias, ouvir histórias e fazer com que as pessoas se reconectem o tempo todo com aquele princípio que guia ela para o desejo, para o sucesso, para o crescimento, para a evolução. A LATEF surgiu há 15 anos atrás, eu trabalhava numa multinacional em São Paulo e decidi pedir demissão, né? Com a cara e coragem, tentei pedir para a empresa me mandar embora para eu poder fazer um pé de meia, mas a empresa disse, olha, se você quer empreender, a primeira lição que você tem que aprender é que você tem que arriscar. E eu não sabia se eu chorava ou se eu ria. E em contrapartida a empresa disse, bom, como você teve um ato de coragem, nós gostaríamos que nós fôssemos o seu primeiro cliente. Poder empreender, poder cuidar de um desejo, de um sonho, é saber que a gente arrisca o tempo todo, mas que tem que ser um risco calculado, não é agir pelo impulso
é você avaliar os prós e contras, ter muita orientação divina. Eu, durante 10 anos, coordenei programas de pós-graduação. Em 2019, a TV Novo Tempo me convidou para falar sobre mercado de trabalho, profissões. E aí, no ano seguinte, em 2020, uma produtora, que é a Maíra Marques, da qual tenho um carinho muito profundo, me convidou para uma conversa sobre um assunto específico no programa Entre Família. E era um assunto que, apesar de eu ter uma proximidade, eu não era técnico naquele assunto. Pouco tempo depois, ela retomou aquela ligação para um outro convite, que era para falar sobre o novo normal, né? Então a gente estava naquele princípio de pandemia, e de 2020 para cá, eu brinco dizendo que eu parei de contar depois da 50ª participação. Entre os programas, entre podcasts, rádio, as séries das quais eu já tive a honra de participar também. Então, a minha relação é uma relação de muita gratidão e de muito aprendizado. O ano passado, o Cris Magalhães, que também é um querido amigo aqui da TV Novo Tempo, do qual durante muitos anos apresentou Entre Família, foi onde eu o conheci, me convidou se eu poderia fazer um trabalho com o time dele do Anjos, para falar sobre feedback, sobre comportamento geracional. Falou, Lincoln, seria um trabalho, uma contribuição voluntária. Eu falei, mas eu não estava esperando nada diferente disso, né? Até pela gratidão que eu tenho com a Rede Novo Tempo. Pouco tempo depois eu acabei tendo contato com outras pessoas que eu não tinha na TV e surgiu o convite para treinar as lideranças da TV Novo Tempo num projeto de feedback. Toda vez que eu vinha na TV Novo Tempo, sobretudo no Entre Família, sempre tinha um momento, e ainda tem até hoje, onde se fala do Anjos da Esperança. Eu quis conhecer melhor o projeto e aí entendi a dimensão, a magnitude, quantas vidas alcançam no Brasil, na América do Sul, em tantos lugares, e decidi participar, contribuir como Anjos. Olha, eu entendo que todo trabalho ele é um trabalho para Deus, então tudo aquilo que eu faço eu tento buscar, assim como a TV Novo Tempo, a excelência em tudo. Às vezes quem está em casa não tem a dimensão da capacidade e da excelência que os profissionais aqui têm em tudo. Essa busca pela excelência me faz criar uma conexão com a gestão do meu negócio, porque basicamente eu trabalho com pessoas e com empresas e eu entendo que tudo aquilo que eu faço, antes de ser para a empresa, antes de ser para o indivíduo, eu faço pensando em Deus. Então eu sempre penso, será que está no padrão da TV Novo Tempo? Inclusive na consultoria, um tempo atrás, a gente adotou um mimo que a gente entrega para os participantes. E uma pessoa me perguntou, mas de onde você tirou essa ideia? Eu falei assim, então, deixa eu te contar. Essa ideia eu tirei lá da TV Novo Tempo. Ah, que legal! Então, a gente vê o cuidado, o carinho, o esmero que a TV tem. Às vezes eu estou em casa e às vezes de tarde trabalhando quando eu trabalho de home office e a TV Novo Tempo está ligado lá, né? Está ligado em casa. Então, assim, quando eu penso que tem outras pessoas que estão sendo diretamente contempladas com a programação, contempladas com conteúdo, né, que é um conteúdo de altíssima qualidade, e eu penso que eu estou contribuindo em alguma medida para isso, eu fico com o coração cheio de alegria, porque eu entendo que eu estou devolvendo um pouquinho do que Deus está me dando, né? Eu digo que eu não consigo devolver o que de fato eu deveria devolver, né? Porque são muito mais bênçãos do que qualquer outra coisa. Se você puder consumir o conteúdo da TV Novo Tempo e de fato se conectar com o propósito, com as mensagens, com os diferentes especialistas que os programas trazem, certamente o seu negócio vai ampliar muito, porque aconteceu comigo, acontece com pessoas com que eu conheço e eu tenho certeza que pode acontecer com você também. Histórias de esperança. Dr. Lincoln, um grande amigo, uma honra poder ver um testemunho como esse, poder fazer parte dessa história, né? Lembro da primeira vez que você chegou aqui na Novo Tempo. E que bom que nos bastidores, você de casa vendo, ele acompanhando o que é a Novo Tempo, conhecendo o que é uma rede de comunicação, usando a rede de Novo Tempo como um exemplo para outras empresas. Aqui ele aprendeu a colocar Deus nos seus negócios e viu que a Novo Tempo é um veículo para levar esperança. E se tornou um anjo da esperança. Inclusive, quero agradecer ao Dr. Lincoln, ele doou uma palestra aqui, na verdade um curso para toda a equipe do Anjos, também a parte de RH, que é os nossos recursos humanos, junto com o nosso diretor, o pastor Toninho estava. Ele, inclusive, o material foi doado para que, o material foi um tema sobre feedback, outras coisas. Hoje ele trabalha junto com a Rede Novo Tempo em alguns projetos, mas que bacana, Dr. Lincoln, poder saber disso, né? E ver essa verdade chegando aos nossos telespectadores. Se você quiser contar a sua história como Anjo da Esperança Empreendedor, não perca tempo. Aqui embaixo vai passar o nosso WhatsApp, o WhatsApp da produção, para você contar a sua história, tá bom? Acho que daqui a pouquinho vai colocar aqui pronto.
está aqui o nosso WhatsApp e deste lado aqui o nosso QR Code. Aponta a sua câmera para esse QR Code e vai ser direcionado ao nosso WhatsApp. Agora, por que o Dr. Lincoln recebeu a vontade de doar? Por quê? Porque, querido, ele sabe dos resultados da Novo Tempo, que é vidas transformadas. Falando em vidas transformadas, vamos conhecer mais um resultado? A gente vai agora falar do Júlio César, mais conhecido como Julião. Julião, aquele abraço. Um abraço a todo o povo de São José do Rio Preto. Ele viveu boa parte da vida dele evitando a fé, até que uma crise familiar levou ele a conhecer verdadeiramente a mensagem de Jesus. Hoje ele é pastor, também restaurador de motocicletas clássicas, um ofício que também exerce com excelência há mais de 20 anos, e foi sintonizando, por acaso, a Rádio Novo Tempo, que ele descobriu uma mensagem de esperança, que transformou a vida dele, inspirou a se tornar um anjo da esperança, ajudando a levar a palavra de Deus a quem mais precisa. Você faz parte disso, anjo da esperança. Você, anjo empreendedor, entenda que aqui na Novo Tempo não é só um negócio, é uma missão. Esse programa aqui fala sobre vidas transformadas. Vamos mergulhar nessa história? Conheça agora a história do Julião. Meu nome é Júlio César, conhecido como Julião. Tenho 1,98 m, sou de São José do Rio Preto e gosto muito dessa cidade. Quando criança, ambas as partes do meu pai e da minha mãe conheciam Jesus. Porém, da parte da minha mãe, vinha de uma igreja evangélica de ditaduras muito duras. E sempre diziam para mim, cuidado, porque o dia que Jesus te pegar, ele vai fazer você. Então eu sempre corri de Jesus e não tinha vontade de ir para a igreja. Até que um fato aconteceu na minha vida, de quando depois de casado com 3 filhas, minha mulher foi embora. E tive muita dificuldade, mas a minha dificuldade se tornou em Cristo a minha vitória, porque hoje sou pastor, conheço a palavra de Deus e hoje eu ganho almas para o reino dos céus. 2 pessoas me convidaram. Hoje é a pastora Midori e a pastora Elza que me chamaram para a igreja e eu tive a oportunidade de chegar até lá. E eu chegando até numa igreja, eu ouvi aquele que está escrito em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E é aí que eu aprendi que Jesus não veio para castigar ninguém, mas veio para aliviar. Tive uma paixão na minha vida, sempre foi motocicleta. Nesses últimos 20 anos, vim aprimorando o meu conhecimento para restaurar a motocicleta, porque existe uma coisa entre restaurar e outra reformar. E hoje, entre a cidade de Rio Preto e várias cidades aqui em volta, até fora do estado, trazem moto para ir restaurar a motocicleta. E hoje eu vivo na obra do Senhor e não da obra do Senhor. O meu trabalho, ele consiste em realmente, primeiramente, eu tenho que conhecer a motocicleta. Se não conheço, eu vou estudar sobre a motocicleta. Quem chega com motocicleta aqui já tem 8 anos debaixo de mangueira, jogado num quarto. E a gente desmonta, refaz a motocicleta inteira, com os parafusos, são restaurados, galvanizados, e ela é restaurada. A reforma, simplesmente você vai lá, passa um pincel, passa alguma buchinha e faz. Não, ela fica nova como estava dentro da fábrica, dentro da loja, como zero para vender. Há precisamente 2 anos atrás, tinha uma rádio em Rio Preto, mas devido à lei que ela consiste somente em as rádios sejam verdadeiras, né? As rádios piratas não existem mais. E parou esse negócio de rádio. E eu procurando, e só tinha FM, só falava coisas que eu não gostava. E um dia fui tentar colocar na M. E eu fui rodando na M, e quando eu cheguei lá no finalzinho, no 1290, ouvi o Ferrari falando, o irmão Ferrari. E de repente ele estava falando um assunto que eu gosto muito, né? De que os irmãos têm que amar uns aos outros, não ficar julgando ninguém. Eu falei, opa, tem alguma coisa que eu gosto aqui. Daí surgiram as músicas, aí eu ouvi 1 dia, 2 dias, e já está indo para 2 anos, e hoje com o maior prazer, eu sou anjo da esperança e colaboro com aqueles que podem ganhar o reino dos céus. A Rádio Novo Tempo, ela tem uma diferenciação de todos, porque ela traz a palavra. E o conhecimento que traz para a gente, mesmo sendo pastor, é muito grande, porque muitas vezes a gente lê e não entende. Mas na Rádio Novo Tempo, ela tem esse prazer que nos dá é de conhecer verdadeiramente a palavra de Deus. E um dia, eu ligando a rádio,
quando o irmão Ferrari começou a dizer o que era o Anjo da Esperança. Para que servir o Anjo da Esperança? E daquele dia para cá, eu comecei a perceber que o dinheiro que a gente emprega lá dentro, muitas vezes são para pessoas que nem têm condições de comprar uma revista, nem comprar uma Bíblia. E para eles são encaminhadas revistas, da qual eu também. A última que eu pedi agora é sobre céu e inferno. Também pedi. Às vezes pessoas acham que eu sou, não, mas a gente tem que conhecer. Então por isso que hoje a gente contribui com a Rádio Novo Tempo. A impressão que nós temos todo dia é de ganhar almas para o reino dos céus. E se a gente não fizer nada, vai chegar até Jesus dizendo, aquela igreja foi isso, aquilo, mas nós mesmos não tivemos atitudes. E eu tenho essa atitude para ganhar pessoas e almas para o reino de Deus. Muito obrigado, Julião. Que história especial. Olha aí, é bom. Por que a Novo Tempo tem rádio? Tá aí, ó. Tem gente que sintoniza a rádio, muitas pessoas vão trabalhar, acordam, vão dormir, ouvindo um radinho. E ali a gente fala por acaso, né? A gente não acredita em coincidência, mas providência divina na vida do Julião e na vida de muitas pessoas. Então eu digo para você, faça um apelo, se torne um anjo da esperança. Como que eu faço? Você pode fazer uma doação agora, através do nosso Pix, anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. Se você já é um anjo da esperança, você faz essa doação, entra para a gente automaticamente no seu cadastro. Mas se você não for, manda o comprovante para a gente, faça uma doação e manda o seu comprovante para o nosso WhatsApp. Ou faça o seguinte, já se torne anjo pelo WhatsApp. A nossa equipe entra em contato com você. Nosso WhatsApp é o 12 98176 6630. Fala, quero me tornar um anjo, quero ser um anjo empreendedor. Então coloca aí no nosso WhatsApp 12 98176 6630. Se torne um embaixador do reino. Aqui no Anjo da Esperança Empreendedores não é somente um negócio, é uma missão, tá bom? E agora vamos para o nosso momento Sebrae. No momento Sebrae, a gente vai ver depois do intervalo algo muito especial. Você quer tomar uma decisão? Mas eu tenho que buscar uma verdade, eu tenho que buscar conhecimento. Então, o nosso Sebrae vai ajudar você nessa busca por conhecimento. Um breve intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta com Anjos da Esperança Empreendedores. Uma honra estar com você. No bloco anterior falamos sobre tomar decisões. Tomar decisões seguras, meu querido, faz parte da vida de um empreendedor que reconhece, ser um mordomo de Deus, em tudo que ele faz, ele confia. E nesse processo, buscar informação é um dos passos iniciais para isso. E no Momento Sebrae, um abraço a toda a equipe do Sebrae, no Momento Sebrae de hoje, o Paulo Sereda, um grande abraço para esse profissional especial. Ele vai mostrar para a gente como a informação certa, como encontrá-la, pode ajudar você a dar os primeiros passos com mais confiança no seu negócio. Começa agora o Momento Sebrae. Olá, amigo anjo empreendedor. Meu nome é Paulo Sereda, nós estamos numa série de programas em parceria com a TV Novo Tempo e o Sebrae, tratando sobre o tema de empreendedorismo, usando uma abordagem comportamental. No programa de hoje nós vamos falar sobre busca de informações, um comportamento importante para o empreendedor em qualquer etapa do seu projeto, na concepção, ou durante a execução ou monitoramento. Viver bem informado, buscar informações é importantíssimo. Um segredo desse comportamento é que o empreendedor, ele busca ativamente, pessoalmente, informações que sejam importantes, relevantes, cruciais para que ele tenha sucesso no projeto que ele está fazendo. Buscar informação não é um comportamento isolado por si só, mas ele é importantíssimo para que a gente consiga fazer e executar o comportamento de planejamento, a ferramenta de planejamento. Eles meio que andam juntos, irmãos gêmeos. À medida que eu vou planejando e escrevendo, eu vou também buscando informações, porque eu vou melhorando as perguntas que eu faço. O ato de planejar, de buscar informação, significa fazer boas perguntas. Mas a gente não pode aqui ficar com medo ou ficar pensando muito tempo para descobrir uma pergunta que seja fundamental. Eu preciso começar a perguntar, a curiosidade,
Preciso começar a buscar ativamente informações a respeito do empreendimento, do negócio que eu tenho, melhorar a minha capacidade, para que eu consiga ir melhorando as perguntas. Se eu tenho uma boa questão, uma boa pergunta na cabeça, eu consigo desenvolver um bom projeto. Aliás, esse é o segredo até para quem pretende enveredar pela atividade e realização de pesquisa científica. A boa pergunta, ela é um bom começo para qualquer projeto. Como é que eu vou fazer isso? Posso, por exemplo, fazer aí o uso da pesquisa. Nós temos várias ferramentas de pesquisa online, buscadores, pesquisadores de internet, até a própria inteligência artificial, e começar a trazer ali um bate-papo, uma conversa com essas ferramentas online, para que eu consiga ir obtendo um conhecimento a respeito do meu negócio. Eu não posso sair de cara quero saber tudo sobre reciclagem de plástico. Saber tudo sobre isso é um tempo muito grande e muita informação que você vai ter que buscar. Mas eu posso começar a pesquisar o que eu tenho que saber sobre reciclagem de plástico para iniciar uma atividade empreendedora de reciclagem de plástico. Pode ser PET, pode ser PP, tem vários tipos de plástico que você vai colocar pelo caminho. Ou o que eu preciso saber para que eu entre numa atividade de panificação. Então eu posso começar fazendo cursos ou pesquisas que me ajudem a elaborar o projeto, a escrever o plano a respeito de panificação. Só que tem um problema, muitas vezes a gente gasta um tempo enorme em cima disso, planejando, escrevendo, planejando, pesquisando, querendo ser detalhista, minucioso em tudo que eu estou fazendo, e eu me esqueço que uma hora eu preciso agir. Eu não posso deixar que o perfeito seja inimigo do bem feito. Fazer com qualidade. Uma hora eu preciso começar a fazer, assumir os riscos que eu tenho, que eu já calculei, que eu já pesquisei e começar a realizar. Gastar um tempo enorme fazendo pesquisas, respondendo perguntas é muito bom, mas esquecer que eu estou entrando nessa atividade não para escrever, de repente, um tratado a respeito de um negócio, mas para que eu abra uma empresa e realize um projeto, chega uma hora que eu preciso agir, experimentar. Mas você pode começar a experimentar pequeno, em alguns casos, o mínimo viável de um produto. Um balão de ensaio pequeno, onde eu não invista muito recurso e se eu tiver que corrigir, eu corrija rapidamente a rota. Não necessariamente eu tenho que começar muito grande para agir. Eu posso começar em pequenas amostras e corrigindo a rota até que eu faça meu grande empreendimento. Pesquise, informação, mas também haja em algum momento. Muito obrigado, Sebrae. Muito obrigado ao Paulo Sereda, esse profissional especial, ao Sebrae que está doando o seu tempo, doando essa informação para esse programa, para fazer diferença na vida de empreendedores que estão começando, dicas especiais. Muito bom. Cris, como é que eu posso conhecer mais sobre o Sebrae? Acesse o site sebrae.com.br. Está aqui na tela. Acesse o site sebrae.com.br. Temos uma jornada. Nos próximos programas a gente segue essa série. Mas, Cris, como eu pego os programas anteriores, inclusive do Anjos da Esperança Empreendedores? Vai no nosso canal no YouTube. Como que eu faço? Você vai no YouTube e coloca assim, ó, Anjos da Esperança na busca. Você vai achar o nosso canal. Inclusive, nós estamos chegando a quase 50 mil inscritos. Vai lá e se inscreve. Se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Lá tem testemunhos, tem reportagens, tem o Chá com Esperança, tem o Papo com o Diretor, várias matérias, tudo lá, inclusive o Anjos da Esperança Empreendedores e o Momento Sebrae, com várias dicas das que já passaram. Quer acompanhar os próximos? A cada domingo, das 11 ao meio-dia, a gente tem um encontro aqui com vários quadros. Tem o Anjos 360, o Histórias com Esperança, tem o Papo com o Diretor e o Momento Sebrae. Mas, Cris, eu gostaria de mais dicas. Manda para a nossa produção. Eu quero perguntar, na próxima temporada, eu quero que o Paulo Sereda me explique tal questão. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o nosso contato do WhatsApp da produção, que é fácil. 12981 740057, tá bom? E aqui do ladinho, ó, você pode apontar a câmera do seu celular e ele vai direto para o nosso WhatsApp da produção. Você pode mandar uma pergunta que nas próximas temporadas a gente consegue responder para você, tá bom? Um abraço novamente ao Sebrae. A gente vai para um breve intervalo e eu quero falar o seguinte, depois a gente finaliza o nosso programa, tem uma mensagem bíblica para você, uma mensagem para o teu coração. A gente acabou de falar sobre conhecimento, que não falamos? Sobre conhecer, buscar conhecimento. E a Bíblia? Ela tem feito parte da tua vida? Ela tem feito parte das tuas decisões?
Olha, é uma mensagem forte. Eu quero que você já fique em oração, nós vamos à palavra de Deus, porque aqui não é qualquer programa. Não é qualquer programa, tá bom? Aqui não é qualquer negócio. Um breve intervalo e a gente volta já. São 2 minutinhos. Não sai daí que a gente volta com a nossa palavra do dia. Muito bem, estamos de volta. Anjos da Esperança Empreendedores, esse programa aqui que visa a missão de empreender no reino de Deus. Bom demais ter você aqui na sua casa, onde você estiver agora acompanhando no YouTube ou no nosso NT Play. A gente não pode terminar esse programa sem mergulhar na palavra de Deus, porque eu digo para você, né? Você está vendo que esse programa aqui tem vários programas de empreender e tal, que vão dar dicas especiais para a Bolsa de Valores, negócios. Não é a ideia desse programa. A gente valoriza esses demais programas, mas aqui a gente tem um outro propósito, né? Falar sobre o reino de Deus, sobre a Novo Tempo como um veículo de comunicação, histórias de pessoas de vidas transformadas. Então é mais do que um negócio, é uma missão. E a gente termina o nosso programa com o melhor, com o suprassumo, que é a palavra do Senhor. Então respira fundo, abre o seu coração, está começando a palavra do dia. Vamos a mais uma palavra do dia, o direcionamento da palavra de Deus nesse programa especial Anjos da Esperança Empreendedores. No quadro do Sebrae dessa edição, você viu o Paulo Sereda, ele falando sobre algo simples e bem poderoso, né? Uma informação certa pode ajudar você a dar os seus primeiros passos com mais confiança. Não é verdade? Decisões seguras, elas dependem do quê? De boas fontes. Meu papai já falava isso, Cris, cuide com quem você está ouvindo, de onde está vindo as informações. E aqui, na palavra do dia, a gente vai ao topo das fontes. A gente vai aonde? Você já sabe, né? A Bíblia Sagrada. Ela é a nossa base para pensar, para sentir, para agir com sabedoria, ainda mais no seu negócio, na sua família, na sua vida espiritual. Vamos fazer o seguinte? Abra sua Bíblia comigo agora em Deuteronômio 6, de 6 a 7. Nós vamos ler. Vamos lá? 6 a 7, achou aí comigo? E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. As tuas ensinarás aos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa. Amém? E andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar-te. Isso aqui, na verdade, é o Shema de Moisés, né? Ele está ali exortando o povo, falando que nós temos que, inclusive, eles têm músicas, né? Cantavam músicas sobre a palavra do Senhor, depois fala, né? Ouve, ó Israel, coloca no teu coração, ama esse Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu todo, né? Moisés estava falando, um povo que veio liberto ali, ainda com sinais de escravidão, querendo pular para a idolatria, veio de um contexto idólatra, e ali a palavra era a fonte naquele deserto. Agora deixa isso ficar bem mais enraizado no seu coração. Vamos mergulhar um pouquinho nesse texto? Deixa eu olhar para o teu olho aí. O texto nos entrega um processo espiritual que também é um método prático para decisões. Vamos à pedagogia do Senhor? Então o que diz o texto? Coloca no teu coração. Estarão no teu coração. Coração para a gente é a mente. Aqui que a gente toma as decisões, o evangelho racional é onde a gente vai receber a marca, né, do Senhor ou do mal. Aqui tem que ter o caráter de Deus na nossa mente. Né? Aqui é o córtex pré-frontal. Então a Bíblia é a primeira forma de identidade. Depois você informa a estratégia, ou seja, antes de você perguntar qual é o próximo passo, pergunte para você, quem é que você está se tornando? Eu quero uma próxima estratégia, eu quero tomar isso, eu quero investigar o mercado internacional, ótimo. Mas eu digo para você, empreendedor do reino, você tem que decidir a partir da palavra de Deus. Não após ler a palavra de Deus, a partir da palavra. E o que esse Shema de Moisés fala para a gente? Ensinar e repetir. Porque ali ele está ensinando as crianças, ensina o teu filho desde pequenininho, todos os dias, ao levantar, ao deitar, vive essa palavra, porque nós nos esquecemos. Tem até um mandamento que fala, lembra-te, o povo esquecia, o povo idólatra, andando com Deus, recebendo o pão do céu, uma nuvem de fogo para aquecer o povo. Então eu digo para você que repetir para nossa mente falha, nós temos que mergulhar nessa palavra viva. A repetição gera convicção, você relembra as promessas, você refaz os seus critérios, você refina o foco.
E o Salmo 23, ele pode parecer repetido, mas em outra fase da vida, ela é vida, ela se renova. E você tem que colocar isso na sua empresa. Isso na empresa é playbook, né? Mas na família é um discipulado. Na alma é uma meditação que reforça a sua vida. A palavra vai formatando a sua mente para você decidir melhor. 3, quando você aplica em todos os contextos, porque fala ali, ó, em casa, pelo caminho, ao deitar, ao levantar. E eu digo para você o seguinte, não é um devocional, eu tenho que fazer um ritual de manhã, não, forçado. E não é apenas só de manhã, é um critério ao longo do dia. É você na reunião buscar a palavra de Deus, a oração, é no contrato que você vai assinar, é alguém que você vai chamar, uma contratação para a tua empresa, é quando você tem uma crise, é quando você recebe a notícia que veio uma grande verba para a sua empresa, aí você louva a Deus, pega um salmo, lê com os funcionários, levanta a sua mão, a palavra entra em tudo. E o número 4, avaliando ainda, né, o texto de Deuteronômio 6, ensinarás aos teus filhos. Quem aprende a decidir pela palavra, forma gente que também decide pela palavra, amém? Queridos, nós temos que criar uma cultura do reino. Não adianta você ser bem sucedido na sua casa, se na tua casa quem está ensinando os seus filhos é o youtuber. São as músicas que falam que as meninas tem cada nome, né? Aquelas músicas feias que estão distorcendo a mente dos seus filhos. Tem música ali que fala kika, que não sei o quê, que as meninas são animais, é vaca, cachorro. É isso que você quer para o seu filho? Mas, Cris, eu não tenho tempo, eu tenho muitos funcionários para poder lidar. Do que adianta você ser um grande empresário se você não consegue discipular em casa? E, querido, mais um ponto, a Bíblia não é uma opinião entre as outras. Ela é a fonte primária. Tem um versículo muito conhecido, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. O Salmo 119, 105, luz para a tua empresa, para a tua família. E lá você tem Tiago 1,5, se algum de vós, lembra, necessita de sabedoria, peça a Deus. Está complicado, peça a Deus. E confia, Provérbios 3, 5, 6 fala, confia no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua mente, e Ele vai endireitar as tuas veredas. Pegando a palavra de Deus, lembra, toda a Escritura é inspirada por Deus, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para quê? Para toda e boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. Meu querido e minha querida, e a promessa de direção e prosperidade? Vamos pegar alguns exemplos? Josué 1,8. Não se aparte da tua boca este livro da lei, então farás prosperar o teu caminho e serás o quê? Bem-sucedido. Você viu a palavra de Deus sendo o pilar essencial de qualquer negócio? Ei, vem comigo. Na história bíblica, quem buscou a palavra encontrou o caminho. Eu acabei de falar de Josias, procura lá em 2 Reis. Ele redescobriu o livro da lei, ele alinhou o povo à vontade de Deus, ele cortou os ídolos, restaurou a adoração. Aí eu pergunto para você, falando de empresa, qual é o resultado que ele teve? Ele fez uma reforma corajosa, ele fez uma limpeza e vida. Essa coragem não vem de livros de história, vem de um livro vivo, a palavra do Senhor. Pega em Ezequias, vai lá em 2 Crônicas. Ele voltou-se à palavra, ele restaurou o culto, ele buscou o Senhor diante das ameaças e ele viu o livramento. Você está se sentindo ameaçado? Agora, quando a palavra foi ignorada, o preço chegou. Quando você ignorou a palavra, pegue Saul, primeiro rei, ele desprezou a direção de Deus, decidiu por si mesmo, ele perdeu o reino. Vamos mais avante. Salomão, que começou pedindo sabedoria, o homem mais sábio da Bíblia, mais tarde ele relaxou o coração, ele desalinhou da palavra, o reino foi rachado. A tua família está rachada, a tua empresa está em pedaços, está bem de dinheiro, mas em termos de princípios. A mesma inteligência que Deus dá pode se tornar arrogância quando a gente para de ouvir a palavra. Você pode ter um mestrado, um doutorado. Eu digo para você que muitas vezes o nosso púlpito não precisa só eu tenho de faculdade, precisa de consagração. Claro que você tem que estudar, que você tem que buscar, mas às vezes eu tenho um doutorado em teologia. As pessoas falam, ai que bonito, mas não toca. Às vezes você tem um semi-analfabeto que se coloca diante do Senhor, abre a boca e chega porque é o Espírito.
Agora eu trago para você, empreendedor, as suas decisões de forma prática. Quando você quer criar algo novo, vá para a Bíblia. Lembra? Estarão no teu coração. O que a palavra diz sobre propósito, ética, justiça, serviço. Você tem que pensar nisso. Não é, eu tenho que posicionar a minha marca no mercado. Ok. Mas você tem que ter dignidade do reino na tua empresa. Quando você vai começar um novo negócio, leia Josué 1:8, que eu mencionei há pouco agora. Vai definir os teus princípios, coisa que você não vai negociar, coisa que você não vai vender. Negócio que nasce com os valores tortos, colhe problemas. Lá na frente, quando as coisas não vão bem, busque. O Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Peça sabedoria lá em Tiago 1:5 que eu li há pouco. Reveja os seus processos, corrija as rotas, mas faça isso à luz da palavra. Não só à luz da pressa, da faca no pescoço, eu tenho que fazer porque eu estou apertado e eu negocio os meus princípios. Querido, está tudo bem na tua vida? Não se esqueça. Deuteronômio 8, gratidão, humildade, memória, não se esqueça. Prosperidade sem gratidão gera soberba. Gratidão mantém o coração no eixo. O Paulo Sereda disse no Momento Sebrae de hoje, a informação certa ajuda a dar o quê? Os primeiros passos com mais confiança. Você percebe como o que o Paulo falou lá e como o Deuteronômio se encaixam, eles conversam com o quadro do Sebrae? É o mesmo princípio em 2 níveis diferentes. Então eu digo para você, a fonte certa, decisão mais segura. O mercado te entrega dados. Eu tenho dados dos mercados, eu tenho Power BI, eu tenho fontes, eu tenho tabelas. O mercado te entrega dados. A palavra te entrega critérios. Os dados mudam, os critérios de Cristo não. Tá bom? Agora deixa eu te provocar com algo especial. Vamos colocar a palavra do Senhor? Qual foi a última vez que você tomou uma decisão após ler a palavra de Deus? Quem são seus conselheiros de alta fidelidade? Quais são os seus princípios inegociáveis do teu coração? O que você precisa pausar hoje para ouvir melhor o Senhor? Eu quero declarar com você. Fala comigo aí de casa, a Bíblia é minha fonte primária. Fala. Amém. As minhas decisões passarão pelo filtro da palavra. Amém. Eu buscarei o conselho sábio, andarei no tempo de Deus. Amém. Eu quero construir algo para a glória do Senhor. Então vamos orar para que isso seja uma verdade. Amém. Querido Papai do céu, eu sou tão finito que eu não consigo ver além desse monitor, mas tem alguém em casa recalculando a rota, dizendo, eu quero colocar a palavra de Deus no início de tudo, no meio de tudo, no fim de tudo. Eu quero buscar sabedoria, não só conhecimento para arrogância. Eu não quero só fazer um mestrado, um MBA. Vou fazer, vou buscar, vou empreender, mas nada disso faz sentido se eu não ter a tua luz. Pai, na minha vida, nos meus projetos, na minha família, eu não quero só ter lucro. Eu não quero só ter dinheiro, eu quero ter valores e princípios inegociáveis. Eu quero tomar toda e qualquer decisão diante da tua palavra, da tua luz. Fala ao meu coração. Talvez tenha alguém em casa falando, nossa, o Papai do céu não fala mais comigo, mas talvez as Bíblias não estão mais abertas. Que possamos manter a Bíblia e a verdade como base de toda e qualquer decisão da nossa vida. É o que te pedimos, colocamos todas essas pessoas diante do teu trono, no sagrado nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meu querido, que honra estar aqui com você. Que essa palavra chegue ao seu coração e balance sua vida. Eu oro por você, você ora por mim, Deus age por nós. A gente volta no próximo domingo, às 11 da manhã e às 9h30 da noite, aqui na sua TV Novo Tempo. Continua antenado aí, um grande abraço e a gente se fala. Tchau, tchau.